Estamos em 1946 e a Segunda Guerra Mundial terminou. O fascismo foi esmagado. Os soldados americanos voltam para um país que aparenta ter um futuro promissor. De repente, tudo é possível. Neste momento exuberante, um pintor desconhecido a trabalhar num celeiro em East Hampton, Nova Iorque, prepara-se para revolucionar a história da arte. Contra todas as expectativas, Jackson Pollock provou que conseguia produzir arte a partir de um gesto aparentemente simples: atirar tinta com um pau, salpicar a tela. Os quadros que pintou utilizando a técnica de gotejamento e que, entretanto, se tornaram famosos, mudaram todas as regras da arte. É praticamente impossível dissociar a obra de Jackson Pollock do próprio pintor. Envergando um blusão de ganga e com um cigarro ao canto da boca, Pollock encarnava a ideia do artista agressivo. As histórias que circulavam em Nova Iorque acerca de bebedeiras e rixas no Cedar Bar limitaram-se a alimentar esse mito. No entanto, esse comportamento agressivo e provocatório mascarava um outro Jackson Pollock, um Pollock secreto. Um esteta sensível, sóbrio e pensativo, que sofria com todos os quadros que pintava e cuja obra tanto exprime a ternura como uma revoltada renúncia do passado. Quando é que o jovem rebelde se transformou num clássico? Uma importante retrospectiva da sua obra no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque possibilitou uma visão de conjunto. You read so many conflicting accounts of Pollock. How do you find out what is the true man? It's clear that in many ways, Pollock was an extremely reprehensible human being who one would have found hard to like, particularly when he was drunk. He was insanely foul-mouthed, incredibly vulgar and abusive to women at times, kicked dogs in the street, had a terrible temper, was constantly in trouble in one form or another. He put heavy demands on the people around him. He was threatening, confrontational, depressive. He had this recurrent problem with alcohol that wouldn't go away. And yet, if you look back at his career, you see that his teacher in high school loved him and nurtured him. Then when he came to work with Benton, that Thomas Hart Benton brought Pollock virtually into his family, that his family nurtured him and protected him in the most extreme circumstances, even though he gave not that much back to them. It's clear that the magnitude of the flaws in this character were compensated for by some very strong personal magnetism. Com ou sem esse magnetismo, Jackson Pollock nunca teria sido famoso sem os seus quadros em que utilizou a técnica de gotejamento, um ataque radical à tradição. O artista cresceu numa época em que Paris era o centro do mundo artístico e qualquer pintor americano com aspirações fazia as malas e ia estudar para o estrangeiro. Em termos artísticos, a América era considerada a parvalheira, a província. No entanto, os quadros de Pingos provaram que aquele país supostamente inculto conseguia dar ao mundo um artista a nível mundial, um artista cujo nome não ficava atrás do dos famosos pintores europeus. As origens de Jackson Pollock não podiam ter sido mais humildes. Nasceu em Cody, no Wyoming, uma terra de cowboys, em 1912, e era o mais novo de 5 filhos. A família estava desenraizada e empobrecida. O pai, um rancheiro cujos projetos redundavam sempre em fracasso, deixou a família quando Jackson tinha só 9 anos. De modo que Stella McClure Pollock não teve mãos a medir. Era uma mulher forte, expedita, que tem sido bastante denegrida pelos críticos da obra de Pollock. Alguns deles atribuem-lhe as culpas dos problemas emocionais de Pollock. Mas tudo indica que Pollock veio ao mundo igual a si próprio, hipersensível, medroso e com tendência para a instabilidade. Quando muito, a mãe teria uma certa preferência por ele, tal como os irmãos, que eram mais equilibrados do que ele. Apesar de tudo, não conseguiram livrá-lo dos conflitos psicológicos e, na adolescência, os problemas agravaram-se. Discutia com os colegas, foi expulso do liceu de Los Angeles e começou a beber, hábito esse que não voltaria a largar. No entanto, apesar de toda aquela aparente confusão, Pollock tinha a certeza de uma coisa: já sabia que queria ser artista e sabia que teria de mudar-se para Nova Iorque. It's a funny thing that Pollock, who was a deeply insecure man, had a lot of personal difficulties, didn't communicate socially at all, felt by many of his friends to be almost tragically vulnerable in a certain sense, had an absolutely iron certainty that he was a great painter. He knew this one thing,
And he had, even as a child, the enormous ambition to be an artist. He was not born with a talent to be one. It was not encouraging for him to be a student. He had no standard drafting abilities. He knew he was going to be an artist, and when he found his way, he knew he was going to be a great artist. And he said this, Leo Castelli, the dealer who knew Pollock in the 50s, said, he said this without blustering, it wasn't pretentious, he just was convinced. Se bem que Pollock pudesse estar convencido da sua grandeza, foi preciso bastante tempo para que as outras pessoas se convencessem do mesmo. Foi uma luta árdua. Certos artistas, nomeadamente Mozart, encontram a vocação com uma prematuridade quase indecente, mas Pollock era o oposto de um prodígio. Desenvolveu-se tardiamente como artista e, ao vermos as suas primeiras obras, desenhos incipientes e desajeitados, apercebemos até que ponto teve de explorar a arte e de se explorar a si próprio para chegar onde chegou. Closing time, the close of an era. In the 1920s, the great American word was prosperity. Now the 30s have begun and there is a new word, depression. Jackson Pollock chegou a Nova Iorque no outono de 1930. Inscreveu-se na Liga dos Estudantes de Belas Artes para ter aulas com Thomas Hart Benton, um regionalista do Missouri que não tinha papas na língua e passava o dia a mascar tabaco, cujos quadros eram povoados de lavradores felizes e céus azuis. No entanto, na realidade, a América não era um país próspero, mas sim de privações, pois a Grande Depressão estava prestes a atingir o auge. Pollock foi viver com o seu irmão no quinto andar sem elevador em Greenwich Village, e os dois viviam de expedientes sem rendimentos fixos. Prohibition passes out. Beer is back, not just 3.2, but real beer. A sua obra ainda não parecia ter um futuro risonho, nem ele. Vivia dominado pelo alcoolismo e os problemas que a tela lhe colocava eram de pequena monta, quando comparados com a incapacidade que tinha de aceitar responsabilidades. Certas noites, desmaiava na rua ou ia parar ao hospital, ou tinha de ser salvo pelo irmão, já que não parecia ter qualquer instinto de autopreservação. Oh, poor Jackson. He thought there's only justification was his art. And otherwise, he was this hopeless drunk. Yeah, his only justification was his art. And that was a shame because when he was sober, he was one of the nicest human beings I ever met. Os anos 30 são a década da sopa dos pobres e das bichas para o pão, mas também foi uma época de ideais políticos revolucionários. Apesar de nunca se ter filiado, Pollock participou em reuniões do Partido Comunista e conheceu inúmeros artistas do Projeto da Arte Federal, um dos programas de ajuda aos desempregados promovido por Roosevelt. Jackson Pollock began in the 1930s as a follower of Thomas Hart Benton, his teacher, and painted American scene pictures, or regionalist pictures as we call them. Then in the late 1930s, he came under the influence of Picasso. And everything changed in his art. He abandoned the Bentonesque way of working, the regionalist way of working, and he began to work in the vein of Picasso, both in terms of imagery and in terms of structure. And if you look at those early mythic pictures, Guardians of the Secret, for example, there's a Cubist structure back there, and there's also Picasso's imagery there, male and female, the same thing. But then what Pollock does is just sort of batter through it, you know, with this very aggressive brush. Literally, he batters his way through Cubism, through Picasso, into his own image. Apesar de tudo indicar o contrário, os anos 30 chegaram ao fim e a América começou a recuperar. A vida começou a ser um pouco mais fácil para Pollock, que já estava a fazer progressos a nível artístico. Apesar de tudo, não estava preparado para os sacrifícios que em breve viriam a ser exigidos aos americanos. Com base numa carta do seu psiquiatra, foi considerado inapto pelo Serviço de Inspeção Militar, evitando assim a Segunda Guerra Mundial. Apesar disso, aproveitou bem esses anos, em grande parte devido a uma mulher que tinha acabado de conhecer, Lee Krasner, uma artista e das primeiras defensoras da pintura abstrata,
foi apresentada a Pollock em 1941. As a show, the John Graham did at the Macmillan Gallery. He invited someone called Jackson Pollock and myself, and I believe de Kooning. There were 3 unknown Americans put into that show, and it turned out we were the 3, and it was through that source, my trying to track down who the other unknown American was, that I met Pollock. The bomb that exploded when I saw that first French show, the next bomb that exploded was this incident when I walked into his studio. I found there were 5 or 6 canvases around, and it had the same impact on me. Something blew. Well, when Lee Krasner met Jackson Pollock, she was the better-known artist, and she certainly was much more aware and learned, no, that's not the word, in modernism than he was. She was a student of Hans Hofmann, a very verbal, a very brilliant woman. It's, to me, unthinkable to imagine Pollock having the career that he had without her help. And I don't mean that just in a strategic sense, though that was important. When Pollock met Lee Krasner, he was about 30 years old, and he still was a relative provincial. Lee was 4 years older, and she not only could tell Pollock a lot about what she had learned, it was more sophisticated than his background, but she introduced him to people like Willem de Kooning or to Clement Greenberg, who were extremely crucial to him in his understanding of modern art and in his career. And she knew how New York worked. He was not a socially not socially well-balanced man. He was not someone that got along easily in society. She knew how it worked. She knew which wheels to grease and how it could get going. Praticamente um dia para o outro, a obra de Pollock ganhou uma nova coerência. Em 1943 pintou a sua primeira obra-prima, Mural, um cortejo animado de pinceladas retorcidas de tinta, feito em 24 horas. Foi um momento crítico da sua carreira e levou Clement Greenberg, o influente crítico de arte, a considerar Pollock o pintor mais marcante da sua geração. Se bem que os elogios possam ter lançado a carreira de Pollock, não lhe apaziguaram o espírito. Em 1945, numa tentativa de alcançarem um certo equilíbrio e sanidade mental, Pollock e Lee Krasner trocaram Nova Iorque pela tranquilidade da zona oriental de Long Island. A casa dos seus sonhos era uma quinta dilapidada e sem aquecimento em East Hampton, que lhes custou $5.000. Yes, we moved out here in November 45. We were married in October, and in November moved out here and made this our permanent residency. And her decision to get them to move out of New York, I think, was extremely important because it got Pollock away from the bars, got him out of New York society, got him quasi-isolated because East Hampton, where they moved, was in those days a long way from New York City. This degree of concentration and her moving him out away from potentially noxious influences was critical at a key point in his career. Foi em East Hampton, no celeiro, que Jackson Pollock deu o passo decisivo da sua carreira. Não era o primeiro artista a utilizar a técnica do gotejamento, pois já os surrealistas tinham feito experiências nesse sentido. Os surrealistas europeus, que enalteciam o irracional, tinham experimentado várias técnicas de efeitos casuais nos anos 20. Desenhavam com uma venda nos olhos, perfuravam latas de tinta e deixavam a tinta pingar. And the surrealists also devised the technique of automatism, or psychic automatism, which was a little bit like the psychoanalytic technique of free association, where you paint it spontaneously or automatically, at least to begin with, in order to bypass your conscious sensors, literally, and try to get into your inner world, into your subconscious. Apesar de Pollock não ter sido o primeiro a deixar a tinta gotejar, foi o primeiro artista a transformar essa técnica numa afirmação artística primordial. Em 1947, tirou a tela do cavalete, colocou-a no chão do ateliê e dançou à sua volta, atirando fitas de pigmento com um pau. No fundo, estava a desenhar em tinta, criando linhas fluidas e graciosas que lhe permitiam conferir à sua obra o toque de gênio, que até então lhe faltara.
Pollock, que vivera na obsessão de não saber desenhar, tinha-se tornado triunfalmente o grande desenhador das suas ambições. Technique is just a means of arriving at a statement. When I am painting, I have a general notion as to what I am about. I can control the flow of the paint. There is no accident, just as there is no beginning and no end. Pollock created a mass image, an all-over image, an image that really came out at you, that had enormous energy surging through it, that seemed to expand beyond the picture limit. But it was this all-over image that was so different from anything that anyone expected in art, as well as the technique of creating it, which was through dripping and pouring paint. Well, that damn word drip. Well, I mean, what word would you... I don't know. I believe that's a problem for the critic or to the art historian to describe this aesthetically. The word drip it just strikes. It makes me very uncomfortable. Actually, what is meant there is that it was aerial and it landed. Instead of in contact with the canvas, it was aerial. Now, I don't know how to describe this aesthetically, but drip is a very bad substitute to try to explain it. De repente, Pollock deixou de sentir necessidade de beber e entregou-se a um frenesim criativo. As obras-primas sucediam-se, neblina em tons de alfazema, a ritmo de outono, Utilizou o seu método primitivo para produzir quadros de uma delicadeza surpreendente, de uma subtileza palpitante e de uma calma lírica. Pouco tempo depois, Pollock era já famoso, o líder de um movimento a que se chamou expressionismo abstrato e que deu credibilidade à pintura americana. Em 1949, a revista Life perguntava aos leitores: Jackson Pollock será o maior artista americano vivo? No entanto, à medida que se tornava cada vez mais famoso, Pollock sentia cada vez mais dúvidas acerca de si próprio. I'm sure he liked being famous. I don't know anybody who wouldn't, but it was a torture to him. How would you go in innocently and get to work if you've been called the greatest American painter? I can't imagine anything worse. And especially if you're a great outgoing person, maybe you could handle it, but Jackson certainly wasn't. And to have to be polite at cocktail parties, naturally you get drunk. It's the only way to cope with it. He truly was a celebrity artist. Whatever that meant financially, it certainly meant that he was well known. And every review began with, this is the most publicized, best known member of the avant-garde in New York. That had a pressure. That certainly affected the way he thought about himself. On the one hand, he liked being a celebrity. He collaborated with the magazines. He posed for pictures. He wanted that sense of fame. And yet Thomas Hess, who was a writer and critic who was very close to him, said Jackson had no distance from his own image, whereas others might have not taken it quite so seriously. As this sense of him as a public persona built up, he had no irony, no way to get away from it, and it produced a kind of pressure on him that I think increased his anxiety about creativity. Realmente, tratou-se da era da ansiedade. Em Paris, os existencialistas insistiam que a existência era um nada. Na América, as pessoas estavam nervosas, preocupadas com tudo, desde a infiltração comunista à devastação nuclear. I don't think there is any connection between the bomb, the atom bomb, and Jackson Pollock's demolition of Cubist space. However, I do think that the bomb, the revelations of the Holocaust, the Cold War, all of this does feed in.
And we sense then, and I still sense, a great deal of anxiety in many of those paintings by Pollock. You know, right through his entire career, one can look to psychological problems, but one can also look to the social situation as well. It was not a very happy time. A América virou-se para um herói de guerra sorridente, tranquilizador, que instituiu um conformismo entorpecido. Provavelmente, como reação a isso, a arte passou a ter como tema o não-conformismo. Um novo grupo de inovadores começou a retirar as figuras à arte, um enredo à ficção, a melodia à música. Jackson Pollock, com a sua escrita imparável e espontânea, foi um dos que advogavam a improvisação, tal como o Charlie Parker, que fez frente aos botas de elástico com o bebop e tornou o jazz mais jazzístico do que nunca. Jackson Pollock conseguira produzir obras que eram livres, abertas, expansivas e vivas, mas tinha caído na armadilha do seu próprio sucesso. Após 3 anos de abstinência, recomeçou a beber e entrou na sua última fase descendente. O álcool e a arte não ligam bem. Após 1950, entrou em declínio a nível artístico. Apesar de se esforçar por ter novas ideias e desbravar novos caminhos, os resultados foram nulos. He lost his stuff, and he knew it. You lose your stuff. The old masters would have their runs, you know, 10 years, 20 years, and Picasso lost his stuff in 1928 or so. Com o casamento desfeito e a saúde a deteriorar-se devido à dieta permanente de cigarros, café e cerveja, Jackson Pollock caiu no desespero. Não tinha senão 44 anos quando o seu nome ficou ligado a outra tradição americana, desta vez trágica. Morreu num automóvel grande e reluzente, com a namorada ao lado, ao ir contra uma árvore a 1 quilómetro de casa. A fama de Pollock tem aumentado desde a sua morte. Foi o primeiro artista americano a adquirir um estatuto mítico e talvez tenha sido o último. Nenhum artista recente conseguiu alcançar tal notoriedade, à exceção de Andy Warhol, cujos quadros de latas de sopa e de Marilyn Monroe deram início a uma nova era de ironia. Pollock, pelo contrário, não tinha a mínima centelha de ironia e pintava como se a sua vida dependesse de cada um dos seus quadros. Os quadros eram ousados, imprudentes, pura e simplesmente selvagens, o protótipo da experimentação vanguardista. No entanto, hoje em dia, olhando para trás, consideramos a sua obra elegante, até mesmo clássica, e as multidões que acorrem às retrospectivas não se importam de aguardar a sua vez em longas filas de espera. Pollock, o proscrito que foi contra todas as regras, passou de tal maneira a fazer parte da cultura corrente que até o governo americano celebrou o seu legado, prestando-lhe uma grande homenagem ao confinar este rebelde desmesurado às dimensões reduzidas de um selo de 33 cêntimos.